Olá, está no ar Porto 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você já sabe, não custa lembrar, o Porto 360 Entrevista é uma realização do Grupo Tribuna em parceria com a CBN. Porto 360. Patrocínio. Meu entrevistado dessa semana é o nosso secretário de Assuntos Portuários aqui da cidade de Santos, Bruno Orlandi. Secretário, obrigado pela presença, você que já estava ocupando essa pasta e, obviamente, por questões da última eleição, você teve que deixar a pasta e foi escolhido novamente para retornar pelo nosso prefeito Rogério Santos. Obrigado pela tua presença aqui. Max, eu que agradeço a oportunidade, o convite. É sempre um prazer retornar aqui. Trabalho sério, competente, que leva informação de qualidade e nos dá a oportunidade de prestar contas do nosso trabalho na Prefeitura Municipal de Santos, à frente da pasta de Assuntos Portuários e Emprego. Bruno, eu tive a oportunidade de acompanhar a tua primeira gestão, a transição para o Elias, né? O Elias fez um excelente trabalho à frente da Secretaria de Assuntos Portuários, teve na Coreia do Sul conosco, né, o secretário Elias, e agora a gente percebe que você retorna de novo, né, à pasta desse assunto, que é um assunto tão importante não só para a nossa região, mas para o nosso país também. A gente discute muito aqui nessa questão política a continuidade da gestão, né? Muitas vezes alguém assume um determinado cargo, vem uma outra pessoa, assume no lugar dela e tudo aquilo que aquela primeira pessoa planejou, a segunda não executa e aí as coisas vão ficando pelo meio do caminho. Você tem a oportunidade agora de ocupar novamente essa pasta. A minha pergunta é, o que você não fez naquela primeira gestão que você vai fazer agora nessa segunda gestão? Olha, Max, é oportuna a sua pergunta, porque de fato a gente planta algumas sementes e elas demoram para germinar. Então, tem alguns pontos que a gente conseguiu lá atrás começar um trabalho, mas ainda não tive oportunidade de concluir. E agora eles avançam. Vou te dar um exemplo, por exemplo, que é a Lemoa. A Lemoa, a gente tem um sério desafio lá por conta da parte de pavimentação, drenagem, tem algumas questões históricas naquele local que merecem uma atenção especial e a gente, naquele primeiro momento, a primeira passagem, a gente foi buscar recurso, em especial junto ao governo do estado de São Paulo, para que fosse feito ali uma reforma do geométrico, inclusive com sinalização, semáforo inteligente, e a gente conseguiu buscar o recurso, mas o tempo da licitação não deu para entregar. E agora a gente vai ter já, passando o carnaval, a partir de março, essas obras desse recurso, mais de 120 milhões de reais investidos diretamente na Lemoa, que é o nosso coração do retroporto, e todos sabemos que Porto não funciona sem retroporto, enfim. Então, é uma dessas ações que a gente pretende dar continuidade. Outras se referem a continuar acompanhando alguns pontos que a gente fez uma primeira pressão, ela começou a dar resultado e os anúncios vieram agora, a gente precisa acompanhar. Por exemplo, um assunto que a gente debate muito, que são os acessos. Nós tínhamos uma dificuldade com acesso aquaviário, a autoridade portuária vai finalmente agora assinar o contrato para que a gente tenha 25 anos. Isso é importante para o crescimento do porto, a Secretaria vai acompanhar. Acesso rodoviário, terceira pista da Imigrantes, quanto tempo a gente falou, quanto tempo a gente fomentou isso, seja na Câmara, na Prefeitura, e hoje o governador Tarcísio anunciou essa terceira pista. Ou seja, assuntos importantes para que a gente possa avançar. Fora isso, nós temos a relação porto-cidade, que é fundamental, e aí temos o Parque Valongo, conseguimos fazer a primeira fase, nesse momento foi içado ontem no aniversário do Porto, a nova estrutura ligando através de um bulevar aéreo. Depois disso teremos até o final do ano a segunda fase completa. Tem a mudança do terminal de passageiros, que é um grande avanço para a cidade, a gente precisa que ele se coloque ali no Valongo, dentre tantos outros, como o túnel Santos Guarujá. Enfim, o Porto é um assunto enorme e tudo aquilo que faz parte da cidade, faz parte do Porto, a gente vai acompanhar até em vias de regra, trabalhando a geração de emprego, o crescimento econômico, ou seja, é um trabalho que a gente começou lá atrás e pretende dar continuidade com as devidas entregas nos próximos anos. Secretário, a gente tem uma questão finita aqui, de área em Santos, né? Ou seja, Santos não consegue crescer mais, é finito a disponibilidade de área que a gente tem na nossa cidade. E andando por esses portos do mundo, obviamente a gente aprende que
o fato de ser finito, ou você expande, como Rotterdam fez, e aí ele construiu lá o Maasvlak 2, fez um baita de um investimento para construir uma nova área, ou necessariamente você começa a cuidar dessa relação porto-cidade, que é um título que me preocupa muito. Você bem sabe que eu não gosto de ficar usando esse rótulo, né? Eu acho que hoje está no speech, né, de muita gente. A relação do porto com a cidade, a relação do porto com a cidade. E eu acho que essa relação é muito complexa para ser utilizada de uma maneira muito simples. Eu percebo que o Porto de Santos ele precisa ter caminhões motivados, né? Os caminhões têm que estar obrigatoriamente motivados para entrar no Porto de Santos. Não dá mais para caminhão ficar orbitando aqui pela cidade em busca de carga. O Porto precisa subir a serra. Já fiz essa proposta em outras oportunidades, discuti isso até com o próprio secretário, para que a gente tenha um estacionamento de caminhão, não em Cubatão, mas talvez em São Paulo, né? Ou em Cubatão, outro em São Paulo. Quando a gente olha para a cidade, a gente percebe que a gente atrai muito turista para cá, né? Praia Grande vem crescendo vertiginosamente. A gente vai construir mais uma via e aí a gente só está aumentando o funil. A boca do funil, ela está aumentando. Como é que a gente cuida dessa motivação para acesso na cidade, uma vez que a gente aumenta a boca desse funil, mas não cuida da mobilidade urbana? Não é algo que a gente precisa cuidar? E quando a gente olha para a mobilidade urbana, por que a gente não tem, né, meios de transporte dentro do Porto de Santos, né? A gente não tem linhas de ônibus para atender o trabalhador portuário. É algo que você vai articular agora nessa tua gestão, secretário? Vamos lá, Max. Quero seccionar essa pergunta em 3 frentes que eu acho que são importantes. Primeiro, em relação aos ônibus. É importante, a gente já começou uma conversa com o presidente da CET. Nós sabemos da dificuldade, porque muitas vezes algumas linhas são implementadas, mas elas não têm o número suficiente de passageiros. Às vezes por conta do trajeto, às vezes por conta do horário. Então a gente está tentando afinar isso para ver se de fato a gente consegue implementar essas linhas, porque elas fazem parte de um contrato maior que atende toda a cidade. Foi feito um teste há alguns anos em determinados terminais e agora a gente pretende ter essa nova conversa, já tivemos a primeira, para que a gente possa tentar implementar e auxiliar os trabalhadores nesse quesito. O segundo ponto, como você bem colocou, não dá para a gente ficar aumentando a estrada e afunilar aqui. A gente precisa, por óbvio, de um segundo acesso ao Porto de Santos. Isso tem sido falado muito entre a autoridade portuária, governo municipal e governo estadual, para triangular alguns compromissos que existem até da iniciativa privada com o Porto, para que possa ser realizado esse segundo acesso. Porque senão a gente vai ter muita dificuldade. A BTP hoje já tem as suas dificuldades que estão na entrada. Nós vamos colocar um terminal de passageiros na entrada de Santos. Só na última temporada, mais de 1 milhão de passageiros. Quantos veículos não vêm para lá? Temos a iminência de uma licitação do Tecon 10. Qual é o impacto que aquilo não vai ter na região? Se a gente não tiver um segundo acesso, nós vamos ter muita dificuldade com a mobilidade urbana e isso vai se refletir por toda a cidade, não só os caminhões, mas os veículos de passeio que também chegam à cidade, ou seja, o cidadão santista. E por outro lado, sempre fui muito feliz no que você falou quanto aos pátios de regulação. Esses pátios são absolutamente necessários, os caminhões têm que ser motivados. Existem algumas áreas do Porto hoje que já tem uma estrutura onde você consegue marcar horário, desce agendado, mas ainda não é o Porto por completo. Então a gente precisa avançar. Vejo com muito bons olhos a história da gente ter um pátio na capital ou no ABC ou perto da estrada, quem vem do Rodoanel, enfim, mas traçando de fato essa trajetória para que a gente possa acompanhar e ter tranquilidade. O que não pode, como você bem colocou, é estar dentro da cidade, até parado no local que não pode, ou seja, causando transtorno. O Porto é enorme, o Porto é gigantesco e a gente tem que aproveitar todo esse desenvolvimento que o Porto traz, superando desafios como esse. Secretário, eu vou fazer mais uma provocação. Eu sempre gosto dessas provocações, até porque a gente olha dessa relação Porto-Cidade, a gente tem que olhar para o turismo. Eu queria me comprometer com o senhor de articular isso aqui internamente na tribuna, que o secretário articulasse isso na prefeitura e que juntos a gente conseguisse articular com o Pomini. Me falta uma rota, né, para o turismo, para conhecer o Porto de Santos. A gente não tem isso aqui no Porto de Santos. Por que a gente não pode pegar o maior veículo de comunicação da nossa região para promover esse tipo de situação, né? Ter a prefeitura apoiando esse tipo de iniciativa e de uma vez por todos, não única e exclusivamente um passeio de barco no canal ali. Eu estou olhando para que a gente tenha um ônibus que de repente saia da ponta da praia ou, enfim, tem que fazer um estudo, que o quer que seja, mas que conheça a sede da autoridade portuária, que conheça o Museu do Porto, que vá na guarda portuária, que tenha acesso a um terminal que já esteja habilitado para receber esses turistas. E eu te falo, vou um pouco mais além. Quem sabe, né? E ao costado, né?
para ver de perto um navio. Eu já tive a oportunidade de levar algumas pessoas e, secretário, é encantador para essas pessoas do que ver única e exclusivamente do muro para fora o Porto de Santos. Faz sentido essa provocação? Faz sentido e compromisso assumido. Olha lá. Temos que fazer, Max. Vamos fazer. A gente acaba, e você foi falando aqui, eu fui recordando, a gente faz esse tipo de visita, mas geralmente quando vem uma comitiva, uma autoridade, não é aberto ao público. E faz muito sentido. Você vê o navio, por exemplo, de passageiros, pelo lado do mar é diferente. Você vê um navio de carga, aqueles portainers operando, container subindo, container descendo. De fato, é uma visão espetacular. O ship loader, a depender de onde você consegue ver também a sua utilização. A própria série da autoridade portuária. Série da autoridade porque é linda. E existem inúmeras possibilidades e eu vejo com muito bons olhos. Vamos sentar, conversar, tentar estruturar. O presidente Pomini é um cara muito aberto a esse tipo de sugestão. Acho que vale a pena triangular e, obviamente, que a tribuna possa nos acompanhar, fazer toda a divulgação disso. Afinal de contas, é um trabalho seríssimo desse que é um dos maiores veículos de comunicação aqui de toda a Baixada Santista e de todo o país. Eu tive entrevistando o Anderson Pomini, né, em comemoração aos 133 anos do nosso Porto de Santos, né? Em comemoração ao CNPJ do Porto, né? Operação, são mais de 400 anos que o Porto opera. E o Pomini me fez algumas colocações em relação ao Parque Valongo, que eu me recordo em uma entrevista que eu também fiz com o secretário. Tá? As duas estão lá no Globoplay. Vai lá no Globoplay, dá uma olhada lá. Quando a gente começou as obras lá do Parque Valongo. E eu comentei com o secretário na oportunidade de que nós precisávamos ter ali algo que realmente desse o custeio adequado para o Parque Valongo, né? Onde você tivesse, como é hoje no Porto Madeiro, que a gente conhece, restaurantes de boa gastronomia, para que as pessoas frequentassem diariamente aquela localidade, do que única e exclusivamente um evento pontual ou outro. Não estou dizendo que não tenha que ter o evento pontual, ele tem que ter, ele vai acontecer, como a gente sabe que acaba ocorrendo em outras localidades, mas aqui no Parque Valongo eu sinto falta desse tipo de situação. Colocou a roda gigante lá, ninguém usou a roda gigante, ela ficou 3 meses e foi embora, né? E aí a gente deixa de ter novos atrativos naquela região. O Pomini me disse, Maxwell, a gente vai atrair a alta gastronomia, porque você está indo à alta gastronomia, você atrai o turismo de negócios do setor portuário, você aumenta o ticket, quando você aumenta o ticket, você gera emprego e automaticamente você gera aquela economia local. Como é que você está olhando ali para o Parque Valongo especificamente, secretário? Nesse mesmo sentido, Max, a gente precisa sim, quando a gente fala de alta gastronomia, a gente está falando da mesma sistemática de uma loja âncora num shopping. Exato, boa, gostei. É isso, a gente precisa ter essa estrutura porque ela chama as outras e faz a roda girar. A gente precisava de piers de atracação, existe um, está com previsão de mais 2 serem colocados para que a gente possa ter esse público também, que até porque quem tem uma lancha, ele vai buscar um bom restaurante. E quem conhece essa realidade aqui sabe que não tem onde parar para comer. Então ali é importante que se faça para os fins de semana estarem tranquilos também. Mas o objetivo é que seja feita uma licitação única. Por isso que está aguardando essa segunda fase do Parque Valongo, onde você consegue entregar todo o complexo e fazendo uma licitação única para todo o setor. Como se a gente pensasse num shopping mesmo. Se você faz uma licitação pontual, talvez você tenha algumas travas que fiquem difíceis de ser superadas. Quando você faz uma licitação única para usar o espaço, você consegue melhor modelar isso, com gestão, com tempo, com contrato tranquilo para que estejam todos os investimentos necessários. Então, o objetivo hoje é, de fato, ir nesse sentido, com lojas âncora, eventualmente com alta gastronomia, com uma estrutura maior. Eventualmente podem ter shows também, mas o principal é essa estrutura do dia a dia, da mesma forma que a gente conversou lá no Porto 360, que a gente teve no próprio Cais Valongo, tá gravado, hein? Antes das obras, né? E tá gravado lá. Secretário, eu falei que o Elias, né, na oportunidade que ele estava te substituindo, porque na verdade você saiu, ele te substituiu e você voltou, né? E o Elias, grande amigo, acabou assumindo uma outra secretaria, uma pessoa extremamente competente, esteve com a gente na Coreia do Sul e a gente viu realmente muita coisa focada em tecnologia dentro desse universo disruptivo. E nós resolvemos lá na Coreia do Sul que esse ano a missão internacional Porto e Mar, ela vai para Seattle e São Francisco. Então a gente vai fazer uma agenda nos portos ali em Seattle, nos portos de São Francisco e também vamos ao Vale do Silício, né? Tô fechando a agenda agora, uma agenda riquíssima. Nós vamos em um dos portos que faz embarque, por exemplo, da Boeing, para você ter uma ideia, né? A gente vai ver toda a parte de logística. Tô aguardando a definição da Tesla, para que a gente conheça a área de distribuição e logística da Tesla. Eu fico imaginando como deva ser. Agendas confirmadas: Google, Microsoft, Apple,
e a Oracle, banco de dados, né? E nós vamos ter um round trip lá com empresas que cuidam de inteligência artificial também. Então, uma agenda riquíssima. Já coloquei o convite no WhatsApp do secretário antes de entrar aqui na gravação. O secretário vai esse ano com a gente para essa missão internacional? Não tem como ficar fora dessa, né, Max? Um evento como esse, conhecendo tanto lugar importante, não só para o setor portuário, mas para a tecnologia mundial, que de fato é o que tem mudado a realidade do mundo. Então, não tem como. Apple, Tesla. Outro dia eu vi um vídeo que os carros eles saem sozinhos, eles saem da fábrica e vão para o centro de distribuição. A gente vai ver de perto. Exato. Como é que não? Então, tem meu compromisso, a gente vai, está se organizando para isso. Me passou a data já, então a agenda já está ali separadinha. Será um prazer enorme. Secretário, é uma oportunidade da gente também provocar essas empresas para que elas possam habitar o nosso parque tecnológico. A gente pode sair daqui com essa agenda. Talvez seria oportuno conversar com o prefeito, o secretário conversar com o prefeito, para que a gente possa ter um acordo de cooperação com essas empresas que são gigantes do universo tecnológico, para que a gente habite o parque tecnológico, né, que hoje possui do lado, né, no quintal da sua casa ali do parque tecnológico, o maior porto do hemisfério sul. Faz sentido? Muito sentido. Quando a gente já falou lá atrás disso, dessa aproximação do parque, de cada vez mais deixar o parque tecnológico perto do porto, faz muito sentido numa cidade como a nossa, que tem um complexo logístico do hemisfério sul. Então faz muito sentido sim. Imagina um termo de cooperação técnica entre a cidade de Santos e o Google. O quanto isso não vai representar de crescimento para aqui, para toda a Baixada Santista. Então vou conversar com o prefeito Rogério Santos, entender as diretrizes que ele pode nos orientar nesse sentido e, obviamente, envidar todos os esforços para que a gente possa avançar com termos de parceria com empresas desse segmento que no Vale do Silício, ali, quer dizer, são inúmeras. A gente vai estar no berço da tecnologia, né? Eu te confesso que vou dar uma turistada. Eu sou um apaixonado pela Apple, né? Todos sabem, eu sou um Mac maníaco e vou lá conhecer onde o Zodiac, o Steve Jobs começaram ali, aquela garagem da casa dele. Quem sabe o secretário vai comigo, a gente tira uma foto e manda lá para as mídias sociais. Vou dar essa turistada lá, secretário. Tem até a fotinha antiga deles lá, né? Podemos fazer ali. Exato, ali do lado, vou lá dar essa turistada, porque realmente vai ser mais um check de vida ali, né? Então eu tive a oportunidade de conhecer na Coreia do Sul um estaleiro que constrói navios, era um sonho da minha vida, isso eu consegui realizar, e agora indo para o Vale do Silício, que eu acho que faz todo sentido em pleno 2025. Secretário, para a gente finalizar, o programa passa rápido, quando o papo é bom, voa, a produção já está me apertando aqui, mas eu preciso te trazer uma outra provocação, que é a questão da empregabilidade. A gente bem sabe que o Porto de Santos vem batendo recordes atrás de recordes nessa questão de movimentação de carga, mas é commodities, né? O commodities por si só, ele não gera tantas oportunidades, não só na cadeia de fornecimento, né, mas também da empregabilidade. Não é demérito, muito pelo contrário, é o tipo de operação. Eu acho que a gente vai muito bem nesse sentido. Obrigado, e o agro fazendo realmente a lição de casa. Mas a gente precisa atrair a indústria, né? E a gente tem que obrigatoriamente olhar para a movimentação de container, que é o que gera valor, principalmente para a cidade, com fornecedores, com mão de obra e assim sucessivamente. A gente está patinando, a gente está enxugando gelo, a gente tem um discurso de ZPE, que eu acho que não é a única solução efetiva, mas não temos uma política destinada para tal sentido. Como é que a gente vai olhar 2025 nesse sentido também, uma vez que emprego é o principal pilar dessa relação com o porto, com a cidade, né? Hoje, se a gente pegar em números, Max, 25% dos empregos com carteira assinada da cidade vem do porto. Então, o KNAI dali, que é Operação Portuária e Transporte, eles correspondem a 25%, sem contar os indiretos. Então, de fato, é uma fatia extremamente significativa para a economia da cidade. Obviamente, um terminal de containers, ele traz um valor agregado maior, ele impulsiona a economia local de outra forma, e a gente precisa estar atento a isso. Quais os grandes desafios? Falta de área, que a gente já conversou a respeito aqui no programa, mas não é desculpa para que não se aproveitem as áreas que existem. A gente tem o Tecon 10, que é uma das áreas mais nobres do porto. O governo federal já indicou que vai licitar, vai fazer um grande terminal de containers ali, aumentando a capacidade. Me parece que ele em funcionamento, o porto ficaria entre os 20 maiores do mundo. Preciso ter os números exatamente, mas me parece que o estudo indica isso. Então,
de fato é importante, nós vamos gerar muitos empregos. Agora, tomar um pouco de cuidado, porque o cais público também emprega, precisa saber onde o cais público vai estar instalado. Nós temos ainda cargas de projeto, que precisam também ter a sua destinação adequada, por onde vão atracar. Claro. Tem uma previsão de utilização na transição, mas precisa pensar na posteridade também. Obviamente passa pela ZPE, acho que a ZPE também contribui muito, é uma grande guinada, importante que ela possa avançar e que a gente tenha um bom diálogo, e ele existe com o governo federal e todas as instituições que fazem parte desse arcabouço, para que a gente possa ter, de fato, a instalação de mais terminais aqui. A Semialt recentemente fez um grande investimento na Santos Brasil, um crescimento significativo. A BTP, a gente sabe que pensa em ampliar também suas operações. A gente tem a DP World, que recentemente fez uma grande parceria também, e aí no setor do agro, com muito crescimento. Ou seja, acho que você foi muito feliz quando você fala, o agro vai bem, obrigado, vamos dar estrutura para continuar crescendo. Mas vamos pensar um pouquinho agora também na operação de container, vamos pensar em grandes empregadores e num motor de desenvolvimento da economia local. Secretário, espero que você tenha uma gestão muito frutífera à frente da Secretaria de Portos do nosso município, que é uma secretaria de articulação. Eu sei que é um trabalho realmente bem difícil de se realizar, que você fez com maestria nessa tua primeira gestão. Fica aqui o espaço aberto, você bem sabe disso. Eu gosto muito da humildade do nosso secretário, porque muitas vezes quando eu publico um artigo das 7h30 da manhã, 8 horas, o secretário cai da cama cedo, né? Ele já me manda mensagem, Max, o que foi lá da Lemoa, o que aconteceu e assim sucessivamente. Então eu acho que o gestor público ele tem que ter realmente essa sensibilidade, e essa sensibilidade você tem para ter o entendimento do que realmente a nossa cidade precisa. Então, sucesso nessa tua jornada e mais uma vez obrigado por estar aqui no Por 360 Entrevista. Pô, Max, obrigado pela oportunidade, por sempre abrir as portas aqui do programa. Para mim é um prazer enorme estar aqui, podendo falar um pouquinho. Você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho. De fato, você trouxe uma visibilidade muito maior para o Porto através do trabalho que você desenvolveu. Eu acompanho de perto, leio todos os artigos, acompanho as visitas, reportagens. A gente sabe o quanto isso é fundamental para o crescimento do nosso Porto de Santos. E poder de vez em quando estar aqui, falar um pouquinho, participar, é uma honra e um privilégio muito grande. Obrigado e conta com gente. Vou contar e o secretário volta outras vezes aqui para que a gente possa cobrá-lo de tudo isso que a gente debateu hoje aqui no começo desse ano de 2025. Eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, sempre movimentando muito mais que informação. Forte abraço, até quarta-feira que vem. Porto 360. Patrocínio